Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero, mesmo que você não entenda de nada de cerveja. Aqui a gente vai conversar sobre os primeiros passos e como você pode se tornar um cervejeiro caseiro. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro desde 2014 e o tema de hoje é os desafios de um cervejeiro caseiro no Brasil, certo? Porque eu vou trazer esse tema para vocês. Bom, a gente não mora num país que tem tradição em estilo de cerveja. A gente não escuta a escola brasileira de cerveja. Não temos isso. Temos a escola alemã, temos a escola inglesa, temos a escola belga, temos a escola americana, né? Que cada uma cresceu na produção de cerveja. No Brasil, a gente está acostumado a tomar a cerveja do supermercado. Só que cervejeiro caseiro não toma cerveja só do supermercado. Cervejeiro caseiro quer fazer a sua, quer os melhores ingredientes, quer os melhores equipamentos, né? Quer saber adquirir isso tudo. E como a gente não tem essa tradição tão enraizada como nesses outros países que eu falei, né? Alemanha, Inglaterra, Bélgica, enfim, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, né? Para adquirir o que for necessário para fazer as nossas cervejas, inclusive de encontrar pessoas que façam cerveja em casa, para a gente até discutir, trocar ideia, né? Não tem essa quantidade de cervejeiro caseiro no Brasil fazendo a sua própria cerveja, não é uma cultura que está na gente. Então a gente tem algumas dificuldades. Quando eu comecei em 2014, a dificuldade era maior ainda, né? Porque o assunto estava começando a explodir, mais ou menos explodir aqui em Recife, mais ou menos em 2012, que começou assim um boom de cervejeiro caseiro, 13, 14, 15, que inclusive depois disso surgiram as grandes cervejarias artesanais hoje de Pernambuco. Por exemplo, Debron, Ecaute, Babylon, né? Algumas grandes cervejarias de sucesso, né? Que surgiram depois disso aí, de gente que foi ser cervejeiro naquela época e depois o hobby se transformou num negócio, né? Mas mesmo assim, naquela época a gente não tinha muitas pessoas para conversar, tanto do passo a passo, como para adquirir insumos, como para adquirir equipamentos, como para você evoluir no processo, né? Então, a gente vai passar esse tema aqui. Um pouquinho a gente fala de equipamento, depois a gente fala um pouquinho de insumos, né? Vamos abordar passo a passo isso aí, e eu vou começar falando do próprio passo a passo de você fazer cerveja, né? Que é importante que você tenha um passo a passo para fazer cerveja. E antigamente era difícil você arrumar isso aí, um curso. A internet não fornecia informações necessárias, né? Para você, um curso que seja online. Hoje em dia sim, existe, inclusive eu dou aula, né? Eu tenho um curso de ensinar você a fazer cerveja em casa, né? E eu te digo que você ter um passo a passo é muito importante, mas esse passo a passo você adquire fazendo cerveja, né? Você vai fazendo, aconteceu comigo. Eu comecei em 2014 aos trancos e barrancos, conversando com cervejeiros caseiros, né? Aprendendo ali dica após dica, né? Sem ter um passo a passo, sem ter um método especificado, né? Masterizado, né? E hoje em dia eu sei que se você tiver isso aí, vai melhorar bastante, né? Vai facilitar bastante. E antigamente isso não existia no Brasil. Fora existia. Hoje em dia existe no Brasil, inclusive eu forneço um desses, né? Mas hoje em dia, antigamente, no início era difícil, né? Para equipamentos, tá? Equipamentos
Você como cervejeiro caseiro, iniciante, existem alguns equipamentos que você pode montar, certo? Que é o que eu indico, inclusive, que é o que eu ensino, inclusive, né? Que é para você fazer um método all grain mesmo, você não precisa estar gastando esse dinheiro todo comprando equipamentos novos, com muita tecnologia. Deixa eu mostrar qual é a tecnologia do equipamento que eu faço cerveja na minha casa, que é o equipamento necessário para você fazer cerveja, certo? Aqui, ó. Isso aqui é minha panela de braçagem, certo? Uma panela de 26 litros, certo? Eu faço 20 litros aqui, tá? E aí, comprei essa panela no mercado aqui no Brasil, certo? Essa válvula esférica aqui eu comprei também no mercado aqui no Brasil, certo? Mas também na internet encontra-se. E aí tem a arruela, tem isso aqui abre e fecha fácil, né? Tem a borrachinha de vedação, certo? E isso aqui, hoje, uma dica para você ir montando é você transformando equipamentos simples em equipamentos cervejeiros. Uma panela dessa você transforma na sua panela de braçagem. Aí você adquire outra dessa e transforma na sua panela de fervura. Você não precisa de tecnologias avançadas para isso, né? Você não precisa importar equipamentos para você, de jeito nenhum, para você fazer cerveja na cozinha da sua casa, no seu fogão 4 bocas, de jeito nenhum. Você monta o seu com coisas que você encontra nos mercados aqui, certo? Ó, isso aqui é um chiller. Chiller é um equipamentozinho que ele serve para aumentar a velocidade do resfriamento do mosto, que você pode pedir para um torneiro mecânico fazer, mas você hoje em dia consegue online. Chiller de imersão, certo? É fácil. Outro equipamento que é equipamento simples de encontrar, que você pode adaptar e fazer um equipamento preparado para fazer cerveja em casa. O balde fermentador. Aqui, ó. Isso aqui é um balde fermentador para levas de 10 litros, tá? Isso aqui eu marquei, botei água e marquei, saí marcando tudo. Isso aqui tudo manual, tudo artesanal, certo? Isso aqui nada mais é do que um balde atóxico, um balde alimentício, certo? Que você adquire em grandes magazines. Aqui em Recife, Ferreira Costa não, Atacado dos Presentes vende. Essas grandes lojas que você na sua cidade deve ter, que vende de tudo, que vende de presente, coisa presente para criança, material escolar, coisas para casa, né? Essas lojas que vendem tudo, coisas para casa, tanto de decoração quanto de ferramentas, luminária, que essas lojas que vendem de tudo, aqui no Atacado dos Presentes, vende isso aqui, balde alimentício, certo? Então você compra um desse, na mesma loja você compra uma torneirinha e faz a adaptação, faz um furo aqui, faz a adaptação, ou seja, é mais um equipamento que você pode adaptar e transformar ele no equipamento cervejeiro, né? Você não como um cervejeiro brasileiro que tem dificuldade de encontrar equipamentos já prontos na sua cidade, né? Tipo, de ter várias lojas de insumos próximas a você, de insumos e de equipamentos, né? Nós não temos essa cultura, né? Então nós não temos tantos cervejeiros caseiros fazendo cerveja, então nós não temos essa demanda muito grande de equipamentos, certo? Então, já que a gente não tem essa oferta muito grande, a gente pode ir montando o nosso equipamento, certo? É assim que se vira como cervejeiro caseiro no Brasil. Afinal de contas, isso é um hobby. E montar equipamento torna-se um hobby também. Quando você compra um balde, e aí você compra a torneira, e você monta, e você diz, caramba, eu tenho meu balde fermentador, eu não preciso comprar, você montou. Isso traz uma satisfação pessoal, né? É mais uma coisa, é mais um trabalho manual, mais um trabalho basicamente artesanal, que você pode dizer que você fez e traz aquela satisfação, certo?
Tem cidades aqui, claro que eu estou em Recife. Recife é uma cidade mais ou menos grande no Brasil. É uma capital importante no Nordeste, uma das principais. E no Brasil é uma capital importante. Mas tem cidades no interior que não vai ter isso aqui, fácil, de fácil acesso, né? Como por exemplo, tem um aluno meu que ele ele tem toda a lista de equipamento, mas ele não tem uma facilidade para comprar equipamento na cidade dele, né? Como eu tenho aqui em Recife, existe a Vila do Malte, existe Mascate Insumos, que eu falo, ó, quero insumo tal, e ele chega na minha casa, fácil, no mesmo dia, já moído, né? Tem cidades que você não tem, mas a coisa evoluiu, né? Que no Brasil hoje você tem várias lojas online, certo? E também a qualidade dos insumos, a gente tem empresas no Brasil que já estão produzindo malte, lúpulo e levedura, certo? Então, como a gente tem essa... apesar da gente ter dificuldade de acesso a insumos, a variedades de insumos, né, como o inglês tem, como o americano tem lá, né? A gente tem essa dificuldade. Apesar disso, a gente tem alguns fornecedores no Brasil que eles conseguem entregar para todo o Brasil. Por exemplo, a gente tem algumas marcas nacionais como a Agrária Malte. Ela faz Malte Pilsen, Malte Munique, né, que eles são base para a grande maioria das cervejas, né? Ou seja, no Brasil a gente tem produtor de malte, né, que ele fornece insumos de qualidade comparável aos insumos de outros países, né, de países tradicionais na cerveja, de cerveja, né, e que pode ser uma opção até mais acessível para a gente, para os brasileiros. Também tem a maltaria Blumenau, né, que também fornece maltes de qualidade, né, uma variedade de malte pale, malte Viena, né, que assim, boas produções de malte para a gente fazer cerveja na nossa cozinha, na nossa casa, né, como cervejeiro caseiro, né. Também temos os maltes catarinenses, né, que também é outra maltaria nacional, né, que trabalha tanto com malte clássico ou com malte especial, né, aqueles mais torrados, aqueles mais escuros, né. Então a gente tem uma boa variedade no Brasil. Eu não sei se você percebeu que eu citei apenas empresas do Sul, né? Santa Catarina, Blumenau, malte catarinenses, né? E tem a Agrária Malte também, né? Então, eu do Nordeste eu não consigo comprar diretamente. Aí eu preciso comprar online, mas eu tenho no Brasil e eu consigo um preço melhor por causa disso, né? Antigamente a gente não tinha. 2014, quando eu comecei, a grande maioria dos insumos já tinha Agrária Malte, né? Já existia. Mas a grande maioria dos insumos, eles eram importados. Insumos importados que malte, lúpulo, levedura, tudo vinha para cá e tornava um pouco mais caro. Tanto é que você fazer cerveja hoje e há 10 anos atrás é mais ou menos o mesmo preço. Tipo, eu lembro que eu gastava, sei lá, R$60 para fazer 10 litros de uma IPA. Hoje eu gasto 90, tem IPA que eu gasto R$90. Ou seja, não aumentou tanto de 10 anos para cá. Se você fizer a conversão tudo aí, você vai ver que a coisa barateou, na verdade, né? Então, a gente tem evoluído na fabricação e na distribuição de insumos de fazer cerveja, né? Os lúpulos já é um pouco mais diferente, porque o lúpulo ele requer um pouco um clima mais favorável, como uva, como fazer vinho, né? Muito tempo a gente não tinha vinho, mas aí na Serra Gaúcha sim tinha vinho, mas o Brasil passou muito tempo sem ser um grande produtor de vinho. Hoje em dia ele já produz muito mais, né? Eu não sou entendedor de vinho, mas assim, a gente tem produção de vinho aqui no Vale do São Francisco já há algum tempo, né? Veja, que é um clima outrora considerado desfavorável para você produzir vinho, mas
consegue se produzir vinho de boa qualidade. Lúpulo a mesma coisa, mas a coisa evoluiu e a gente tem lúpulos produzidos no Brasil que a gente pode baratear o valor do lúpulo, né? O valor do insumo, né? Da aquisição do lúpulo, porque a gente começou a ter pessoas fabricando lúpulo no Brasil e lúpulos tradicionais. Por exemplo, BR Lúpulo, certo? Ele é focado em lúpulos nacionais, certo? Como Mantiqueira, como Sorachi, Ace e outras variedades experimentais, né? O bom é que as pessoas experimentam e trazem novidades de lúpulo pra gente, que é o caso da BR Lúpulos. Lúpulo sul do Brasil também. Eles oferecem lúpulos de boa qualidade e frescor também, né? E ele traz, assim, o bom dessas empresas que estão fazendo lúpulo brasileiro é que ela está começando a trazer um sabor que a gente pode chamar de nosso, né? Que a gente pode dizer que é uma cerveja tropical brasileira, com sabores diferentes, sabores que não são encontrados em outros países. Ou seja, a gente, além de ter uma oferta maior de lúpulo produzido aqui em baixo custo, a gente pode dizer que a gente tem lúpulos de sabores diferentes, diferenciados do que outras pessoas, né? Então já é um ganho aí para quem é cervejeiro caseiro, certo? Também tem a Hop Growers of America, de lúpulos, cerveja da casa, né? Que ela produz lúpulos frescos, né? Que em grande variedade, certo? Nós também temos empresas no Brasil que fornecem levedura, certo? Que é a Levtech, por exemplo, a Bio 4, certo? Além das tradicionais importadas que a gente pode comprar online, certo? Por algumas casas, que eu já vou dizer daqui a pouco, que é a Safali, a Fermentes, né? E aí a gente pode adquirir tudo isso em casas online tradicionais já, como WE Consultoria, Lamas Brew Shop, Cerveja da Casa, certo? De Lúpulos, certo? Todas essas entregam lúpulos, tanto nacional como importado, como malte de grande qualidade, certo? Se você não mora próximo de uma casa, de uma loja que vende insumos, você fatalmente vai comprar online e você vai encontrar uma grande variedade, certo? Vai ter aquele incômodozinho de esperar chegar, né? Frete, tal, quantos dias para chegar, tudo. Não é como eu compro aqui. Não é como um americano compra com mais facilidade, um inglês, ou um belga, ou um alemão, né? Acostumado a fazer cerveja, né? Mas você consegue hoje em dia comprar nessas lojas online, você consegue comprar todos os ingredientes, inclusive equipamentos já prontos, se você não quiser montar o seu, certo? Prontos, montados dessa forma que eu montei, né? Você pode adquirir na internet. Hoje em dia, você consegue. Outra diferença daqui para lá fora é que os estrangeiros, eles têm métodos de automatizar a coisa, né? De pular processos também, de fazer processos com, por exemplo, com extrato de malte líquido, extrato de malte seco, né? Aqui, o que eu falo, o que eu ensino aqui é você fazer no método all grain, sem pular nenhuma etapa. Então, a diferença do brasileiro para o estrangeiro é que o estrangeiro ele encurta os passos, mas ele perde qualidade de cerveja com isso aí. Não é o tema da live, não é o tema do vídeo, eu não vou falar sobre essa perda de qualidade, né? Mas o método all grain é o método mais eficaz, é o método que você vai ter uma gama maior de sabores no final das contas para você provar no final, né? Para você ter experiências sensoriais diferentes. Quando você faz com esses métodos que já vem pronto, você não foi o mentor daquele sabor, né? Não é você o culpado por aquela cerveja, alguém que fez e você só fez um processo ali de fermentar alguma coisa
E aí tem isso, aqui no Brasil é difícil encontrar, né? É muito raro, é muito mais cervejeiros que fazem realmente cervejas ao pé da letra no método All Grain, certo? Então, voltando, você pode adquirir tudo online hoje em dia, certo? E é isso aí, assim. Tem mais coisas para falar desse tema dos desafios do brasileiro, do cervejeiro brasileiro, mas o principal para mim é equipamentos, insumos, né? Essa dificuldade de você adquirir as coisas, certo? Mas aí eu falei para vocês uma gama de lojas, falei que no Brasil a gente já produz muita coisa e falei que você pode montar o seu equipamento. Aliás, você deve montar o seu equipamento, né? Porque vai ser uma satisfação pessoal única, beleza? Outra coisa que você deve levar em consideração, se você for um cervejeiro caseiro que quiser evoluir para um processo de produção, né, para um negócio, certo? Cervejeiro caseiro produz para beber, produz para dar de presente, produz para levar para uma festa, certo? Se você quer ter um negócio, aí são outros 500. Você precisa seguir normas, certo? Tem normas que são bem restritivas, né? Normas de saúde, né? Anvisa bate em cima, né? Você precisa ter uma fábrica, que você precisa ter uma planta para você montar essa fábrica, e você precisa seguir regras. A verdade toda é essa, você precisa seguir regras, aprovar projetos, né? E quando botar para funcionar você vai pagar imposto, né? Então tem todo se você quer ser um cervejeiro que vai produzir para vender, você tem todo um aparato por trás, que é uma coisa completamente diferente, que eu não faço ideia de como fazer, porque eu não faço para vender, eu faço para beber, para presentear, para levar para festas, né? Mas é importante trazer esse dado para você, se você quiser aprender a fazer cerveja para venda, tem uma gama de coisas para você fazer, como qualquer negócio, né? Pagar imposto, tudo, qualquer negócio, você precisa atender a todas essas regras, né? Outro ponto importante do cervejeiro caseiro é a armazenagem, porque a gente precisa, os insumos, eles são alimentos, eles precisam ser armazenados da forma correta para que ele não estrague, inclusive na sua casa. Depois que você comprou os ingredientes, né, o malte, o lúpulo, tudo, ele precisa ser armazenado da forma correta, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com calor, com umidade. A gente mora num país tropical, a gente mora num país que as coisas estragam, principalmente aqui no Nordeste. Uma banana madura não dura um dia aqui no Nordeste, porque ela amadurece logo. Insumo é a mesma coisa, ele vai estragar mais rápido. Então a gente precisa armazenar em locais frescos, em locais secos, onde o insumo não vai estragar. Beleza? A gente está num país que a gente não está acostumado com isso, e a gente precisa se acostumar com isso, certo? A última dica, né, o último ponto que eu vou trazer é que, independente se você é cervejeiro, caseiro, brasileiro ou não, para você ter uma cerveja de qualidade, é importantíssimo que você tome cuidado com sanitização, né? Você precisa estar com tudo limpo, né? Na verdade, no final das contas, é limpeza e sanitização. Quando você vai fazer as suas cervejas, você precisa estar com seus equipamentos limpos. Por exemplo, esse balde aqui que eu mostrei para vocês, ele fica aqui, certo? Ele fica nessa prateleira aqui, tá? Quando eu vou fazer cerveja, eu pego ele, eu lavo, água e sabão, tá? E aí eu uso ele, tá? Se eu for usar ele, na verdade eu vou usar ele depois da fervura, ou seja, depois que o mosto ferve, ele foi esterilizado. Então tudo que for tocar no mosto precisa ser sanitizado. Precisa passar álcool 70 em tudo que for tocar no mosto depois dele ser fervido, certo? Então você, sendo cervejeiro caseiro, brasileiro ou não, você precisa tomar cuidado com limpeza, sanitização.
limpeza de equipamento, certo? E qualquer coisa que for tocar no mosto depois da fervura tem que estar sanitizado. Para quê? Para você não estragar seu mosto, certo? Você não estragar mesmo, porque é como se fosse um alimento que, ficando fora da geladeira, ele pode estragar, certo? Como um biscoito que dorme com a embalagem aberta, estraga, certo? A gente tem que ter o maior cuidado com isso, certo? Outra coisa é você se planejar. Você se planejando, porque fazer cerveja artesanal, você precisa fazer várias tarefas. Você precisa seguir vários passos, vários mesmo. Eu divido em 5 grandes passos, que é braçagem com recirculação e lavagem, depois fervura, depois resfriamento do mosto, depois fermentação, depois carbonatação e envase. 5 grandes passos. Cada passo desse tem vários micropassos, certo? E você precisa seguir à risca esses micropassos, você sendo brasileiro ou não, certo? Para que você obtenha uma cerveja de grande qualidade, certo? Por quê? Porque se eu não me atentar direito, por exemplo, para as temperaturas de braçagem, para a temperatura de fermentação, para a temperatura de carbonatação, eu posso fazer uma cerveja diferente do que eu estou fazendo. Então isso é um micropasso de um grande passo, certo? Se eu não me preocupar com sanitização, como eu falei, eu posso estragar. Se eu não me preocupar com quantidade de insumos, com a receita, né, eu posso trazer um sabor diferente para a minha cerveja, certo? Se eu boto mais lúpulo do que a receita pede no início da fervura, eu vou terminar trazendo um amargor maior do que aquele estilo, e talvez saia até do estilo. Então, são vários micropassos, né? São vários detalhes, são várias informações que, para você fazer uma cerveja de qualidade, você tem que seguir, certo? Você é um cervejeiro caseiro no Brasil, você conseguiu montar seus equipamentos, né? Você conseguiu seus insumos comprando online ou não, e você vai querer uma cerveja de qualidade. Para você conseguir uma cerveja de qualidade, você precisa tomar cuidado com esses passos, certo? Com o planejamento, né, desses passos, e seguir esses passos à risca. Você precisa também se planejar no dia, por exemplo. Você precisa estar com o equipamento todo testado. A panela está vazando? Testa. Não está vazando. Tá vazando, eita, ajeita a panela. O balde está vazando? Testa para saber se está vazando. A balança está com a pilha? Vê se está funcionando. Tudo isso é planejamento. Para você fazer uma cerveja, se você não tiver um termômetro, você pode acabar com a sua cerveja, porque você precisa monitorar a temperatura. Então você pode se perder. Eu não vejo como você fazer uma cerveja sem um termômetro. Então, um equipamento mínimo que seja pode acabar com a sua cerveja. Então você precisa ter um planejamento, você precisa seguir o método, você precisa seguir o passo a passo, né, para fazer cerveja de qualidade em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, tá certo? E chegamos ao fim do vídeo, e eu queria dizer para vocês que o que é que a gente conclui com isso é que você sendo brasileiro, você sendo estrangeiro, o brasileiro vai ter uma dificuldade maior de você adquirir as coisas, de você ter informações. Se você não sabe inglês, aí você vai estar mais restrito ainda, você vai ter poucas informações, né? Se você for comparar com o resto do mundo, de fazer cerveja. Mas você hoje já tem informações, certo? Já tem informações que vão te dar embasamento para você fazer qualquer cerveja na cozinha da sua casa. Qualquer cerveja na cozinha da sua casa. Beleza? Eu queria agradecer a vocês por ter ficado até o final do vídeo, né? Queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, que é para mais cerveja, não, que é para mais pessoas terem acesso, né, a esse conteúdo, né? Terem acesso ao que um cervejeiro brasileiro pode perder,
aos desafios do cervejeiro brasileiro, né? A você que está querendo ser um cervejeiro caseiro, que segue o canal, que é brasileiro, você vai querer saber quais são os perrengues que um cervejeiro brasileiro vai passar fazendo cerveja na cozinha da sua casa. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!